Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre o pente tradicional de corte de cabelo e o pente revolucionário TS Combi. Mostrando as diferenças inclusive de postura, de como utilizar um e outro, ok? Aguarde! Primeiro ponto é o detalhe da divisão. Quando eu usava esse pente para cortar o cabelo, eu necessitava ter um pente de cabo fino para fazer as divisões ou mesmo usar um clips para eu conseguir fazer as divisões perfeitas. Hoje, utilizando o TS Combi, eu consigo fazer as divisões perfeitas sem necessitar nem de pente de cabo fino, nem de clips. Pronto. Usando o pente tradicional, necessito usar os dedos e aí tem o risco de corte e de não ter um ângulo perfeito. Analise. Agora notem a diferença cortando com o TS Combi. Travamento perfeito, então para mim cortar não tem necessidade de vir cortar aqui embaixo, eu posso trazer e cortar na posição que eu quiser. Inclusive eu posso mostrar para minha cliente o quanto do cabelo dela eu vou cortar. Eu posso trazer aqui na frente e mostrar para ela o quanto vai ser cortado, inclusive cortar as pontinhas na frente dela. Com uma segurança, além de seguro, perfeito. Então eu quero que vocês analisem o resultado do corte. Olha a perfeição dessa linha. Então não tem mais o risco de eu entortar o dedo, meu dedo está torto, está num ângulo diferente. Eu consigo um ângulo perfeito com o auxílio desse pente maravilhoso. Vou mostrar a lateral agora. Olha a perfeição do ângulo que a gente vai fazer. Então mesmo eu largando o pente ali, ele fica 100% travado e eu consigo fazer um efeito impecável. Olha o ângulo desse corte. Olha quanto perfeito fica o mesmo efeito. Com o dedo nunca vou conseguir o mesmo efeito, então é importantíssimo essa questão da trava desse efeito. Então, é uma das utilidades desse pente, é essa questão da trava. O pente tradicional foi o material que eu usei por muito tempo, mas hoje ele se torna dispensável após aparecer essa maravilhosa ferramenta nas nossas vidas. Então, analisando com o pente tradicional, olha a perfeição dessa lateral e vamos para o outro lado. Tá? Então aqui, ó, eu tenho que trabalhar 100% com a minha mão. Olha o meu ombro, olha a minha postura, como tem que fazer. Ou tem que trabalhar baixo aqui. A questão do dedo, eu nunca vou ter um alinhamento perfeito de um lado para o outro. Então, quando eu vou cortar esse cabelo aqui, ó, ele até vai ficar reto, mas olha a diferença entre o encaixe dessa parte do meio para essa parte aqui. Então eu vou ter que vir aqui novamente. Por isso, chegou o nosso TS Combi para solucionar todos os nossos problemas cabeleireiros. Então é por isso que existem as inovações para a gente ter resultados maravilhosos e conseguirmos ainda assim ter uma postura adequada para o nosso dia a dia. Para desfiar o cabelo, vamos analisar a diferença entre o pente tradicional e o TS Combi. O pente tradicional, eu dependo do meu dedo e a questão do meu ombro. Olha como eu faço para pegar esse cabelo. E aí eu vou dividir ele aqui, a diferença para eu poder fazer isso. Se eu for cortar aqui, eu estou usando o meu dedo como referência. Então a chance de eu me cortar, ela existe. Na verdade, eu me cortava muito usando essa técnica.
E agora a diferença a gente usando o Tesco. Bem melhor. Uma outra opção muito legal é a questão de não precisar usar só a tesoura para cortar cabelo. Eu consigo ter um ângulo perfeito, travar e utilizar a máquina. Consigo ter uma perfeição maior. Outra função maravilhosa e indispensável é a questão desse pente ter uma navalha. Uma opção bem legal de usar a navalha para dar uma leveza e já aproveitando, cortando o cabelo, é isso aqui. Estou penteando, veja a distância que eu quero começar desfiado e começo a trabalhar com ele lá. Então, ao mesmo tempo que eu estou desfiando o cabelo, eu já estou cortando. Analise o encaixe perfeito que esse efeito de corte. Olha lá. Olha a mecha guia aqui, ó. Então, normalmente quando a gente começa a levantar esse cabelo, ele vai começar a cair os cabelinhos que já foram cortados antes. Olha o efeito que dá. Então já caiu, a gente está analisando exatamente onde que é a mecha guia. Que aí é o momento que eu uso a navalha para dar essa leveza. Essa questão é na hora do penteado. Olha a facilidade que esse pente nos traz. Olha os efeitos maravilhosos que eu consigo. E o detalhe, eu consigo travar esse pente aqui e eu ficar com as duas mãos livres para fazer o efeito que eu quero, para dar o polimento necessário, para conseguir fixar esse cabelo. Aproveitando a oportunidade, um outro efeito bem interessante que a gente consegue com esse pente é a questão das mechas. Então eu consigo desfiar e aproximar da raiz e eu ter uma facilidade muito grande para trabalhar com esse cabelo sem aqui esses fios arrepiadinhos ficarem caindo por cima da minha mecha. Então facilita muito o meu dia a dia também, por não precisar de um auxiliar para estar aqui segurando o pente, ou a partir do momento que eu desfio esse cabelo, eu tenho que vir aqui pôr os clips para acontecer de não ficar caindo, ou ter que travar com outro pente, sendo que ele sempre fica caindo. Então assim, mais uma utilidade muito legal desse pente maravilhoso.